Então, congregação amada do Senhor, hoje a gente vai falar sobre algo que tem a ver com aparência e tem a ver com conteúdo. Será que tem jeito da gente ter conteúdo e aliar a aparência? Então, eu costumo dizer assim, as coisas de Deus são e parecem ser. Então, as coisas de Deus, elas não só têm o conteúdo, mas também têm a aparência. Então, eu queria compartilhar hoje, né? É algo que acontece comigo, né? Olhando para mim, eu percebi que hoje, né, aos 65 anos, eu não tenho a mesma aparência que eu já tive na minha juventude. Isso faz parte. Mas a gente sabe que mais do que a aparência, o conteúdo importa. Independentemente de você ser homem ou mulher, idoso ou jovem, solteiro ou casado, eu creio que você também sente, né, que você é diferente hoje do que já foi. Então, eu descobri que olhando para Jesus, a gente vai ver como ele faz, como que ele lidou com as pessoas, como que ele se relacionava, como ele nos ensinava. Então, eu queria que você assistisse o vídeo até o fim e que a gente juntos caminhasse pela Bíblia para perceber como é que Jesus percebia o interior e o exterior. E eu creio que com certeza seremos mais felizes. Por quê? Porque saberemos um pouquinho mais dele e estaremos mais próximos dele. Então, eu gostaria de, antes de começar, fazer uma oração. Senhor Jesus, que este tempo que eu vou passar aqui, Pai, gravando, e essas pessoas vão passar ouvindo, que seja um tempo abençoado, Senhor, que o Senhor possa tocar o coração de cada um, Pai, e que cada pessoa possa ser atraída por Ti, pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu perdão, no nome santo de Jesus, amém. Então, eu sempre faço pergunta, né? Porque que eu acho que você precisa de saber disso, né? Porque quando a gente percebe como é Jesus, o jeito dele ser, dele se relacionar, isso pode nos ajudar a ver melhor o mundo, a nos ver melhor, a ver melhor as aparências, o conteúdo. Então, a gente vai poder entender melhor como Jesus vê o interior e o exterior. Então, eu achei que seria importante, né, compartilhar essa palavra. E por quê que eu acho que seria importante? É porque Jesus vê o profundo. Ele não vê somente o superficial. Então, assim, todo alvo é para que a gente seja transformado, né? Transformado na imagem do Senhor Jesus. Então, a transformação de sair da superfície e alcançar o mais profundo pode nos fazer mais felizes. Transformar o modo como vemos a nós mesmos, outras pessoas e ao mundo pode nos levar a amar mais, a ser mais misericordiosos, a perdoar mais. Então vamos lá ver como Jesus percebia o interior e o exterior. Então, eu vou começar já com a palavra. Hoje não vamos ter, assim, já vamos direto ao ponto, né? Então eu queria mostrar a parábola que está lá em Marcos 11. Eu separei alguns versículos, aqui vai ser do 12 ao 14, que diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão frutos, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto.
E ainda no verso 20 e 21, está assim: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Então a nossa pergunta é aqui: por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Por que ela se secou? Então nós vamos caminhar mais um pouco e depois voltamos ao que eu gostaria de compartilhar com vocês. Qual seria a razão de Jesus ter feito isso? Olha, eu vou mostrar também em mais outras passagens, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, alguns versículos relativos a esse mesmo acontecimento, mas vamos ver se ele tem mais algum detalhe que possa nos ajudar a compreender essa situação. Então, Mateus 21, verso 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Olha, essa parábola, ela é muito mais profunda do que eu vou falar aqui. Ela envolve, né, a conclusão dessas duas passagens, tanto em Marcos quanto em Mateus, vai falar da fé, vai falar de como o Senhor nos dá poder para tudo que orarmos, crermos realmente que assim é, assim será. Tal como Jesus amaldiçoou a figueira, ela se secou, o Senhor está falando que nós podemos ter esse tipo de fé. Mas aqui hoje eu quero falar apenas um detalhe, o detalhe, né, do que tinha na figueira que levou Jesus a amaldiçoar. Mas antes de falar isso, eu já vou deixar vocês aí pensando o que é. E eu vou já dando as dicas, né? Então nós vamos ver lá em Provérbios 28, 21, que diz assim: dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. Então o que está falando aqui? Olha, você não deve dar muita importância e muito valor à aparência, porque até dependendo da situação o homem pode mentir, pode fazer um monte de coisa, porque prevaricar é você abandonar aquilo que você cria, que você confiava, né? Então, dependendo da situação, o homem facilmente muda de ideia, muda de opinião, né? Mas aí mais alguns conselhos, e aí a gente vai direcionando para o que eu quero mostrar nessa parábola da figueira. Então vamos continuar o que a palavra diz sobre, vamos ler lá em João 7,24, que diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então há uma justiça e há uma justiça reta. Porque existe a justiça que não é justiça, né? Que todo mundo sabe que é injusto, mas aplicou a lei, parece que está certo, mas para Deus não é assim. É necessário agir segundo a justiça, mas a reta justiça. A justiça é a aplicação da lei, mas a reta justiça é a prática da lei corretamente. Mais adiante, vamos ver em 1 Coríntios 7,31, dizendo: e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência desse mundo passa. Então o Senhor está nos levando a refletir, olha, tem coisas aqui que são mais importantes do que você pensa. Então, existem aparências? Sim, está falando para não julgar segundo a aparência, porque é fato que se julga segundo a aparência. Esse outro versículo vai dizer que a aparência das coisas passam, né? A nossa própria aparência, né? Quando eu era jovem,
era de um outro jeito, agora eu sou de outro, isso passa. Mas isso não pode determinar o que você é de verdade. A aparência pode compor o seu quadro, né? Mas não se resume no seu ser verdadeiro, né? Então, continuando aqui, em Mateus 22:16 diz assim: e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Aqui, os discípulos estão testificando que Jesus, o Mestre, ele não olhava para as aparências, ele olhava para o interior, para o conteúdo, para o profundo. E é isso que nós estamos explorando aqui, hoje, nessa reflexão, né? Então, a parábola, essa que a gente leu, da figueira, ela diz relação do modo de ver de Jesus. Como o meu modo profundo é muito mais do que a superfície, ele vê muito mais, ele vê para além das aparências, mas ele também considera as aparências. Elas, não tem como você dizer que elas não existem. Eu gosto, né? Eu repeti de novo, né? As coisas de Deus são e parecem ser. Então, em Deus não há engano. Não tem como você ir buscar figo e não encontrar. E encontrar só folha, que foi o que Jesus fez. Então, já estamos, né? Eu acredito que vocês já devem ter, já sabem de que eu estou falando. Aí vou mais um tiquinho aqui, porque a aparência, ela existe, não tem como negar que ela existe. Você não deve focar nela e nem colocar o mais importante nela. Para provar que ela existe e é bíblica, não tem como você falar assim, a partir de agora eu não ligo para nada. Não, não é bem assim. Você vai ligar na medida certa, sabendo exatamente o tamanho da aparência. Olha só, lá em Daniel 1:4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir ao palácio do rei e que ele ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Então aqui está no livro de Daniel, então os 4 amigos, né, que foram escolhidos, eram 4 prisioneiros, né, Nabucodonosor conquistou o reino e levou todos cativos, e ele quis separar algumas pessoas para servi-lo, né, para trabalhar para ele lá na corte. E ele escolheu esses jovens, que eram o quê? Eles não tinham defeito algum, eles tinham boa aparência, não só não tinham defeito, mas tinham um bom parecer, uma boa aparência. Eles eram instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, tinham habilidade de estar no palácio. Parece uma coisa simples, mas na verdade muitas pessoas não dão conta de viver na riqueza, não dão conta de ter uma vida assim regalada, porque desestrutura a vida. Isso eu não estou falando nem mal nem bem, é apenas alguns fatos sobre a vida. E aqui esses jovens não, eles tinham habilidade de viver no palácio, eles não se desestruturaram porque estavam no palácio. Então, o que está falando? Tem aparência, né? O Nabucodonosor olhou a aparência dos jovens para selecioná-los, então a aparência, ela importa, não é o mais importante. Mas como que a gente vai saber se essa aparência é vazia ou ela tem conteúdo? A própria palavra diz. Eu gosto sempre de dizer que a Bíblia é ela que fala dela mesma, né? Então, olha só, em Mateus 7,16 diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figo dos abrolhos? Então, a aparência passa. A aparência pode enganar, mas por um tempo. Não vai enganar todo o tempo. Tem pessoas que são especialistas, né, em se fazer enganar, mas isso não vai durar muito. Então, é pelos frutos, pelas atitudes. Não vai ser só uma vez. Vocês já ouviram dizer aquele ditado que diz:
amigo que é amigo come 1 quilo de sal juntos. Como assim? Porque ninguém come sal aos quilos, né? A gente come uma pitadinha de sal. E isso quer dizer que aos poucos você vai caminhando e conhecendo as pessoas. Então esse tempo é importante e fundamental para que você conheça as pessoas e veja os frutos. Veja que é mais do que a fala dela, são as atitudes dela. É um tipo de prova que a gente faz. E não tem nada de mal. É até sábio a gente provar as pessoas se elas são dignas de confiança ou não, né? Isso faz parte da sabedoria humana. Então, nós vimos aqui que Jesus faz o quê? Ele olha o profundo, ele olha o conteúdo, ele vê o que é de verdade e não a superfície. Mas isso não está só no Novo Testamento, não. Olha só, eu achei um versículo lá em 1 Samuel 16, 7, que diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Então essa é uma situação que Samuel estava, Deus, né, ele teve uma missão de escolher um novo rei, e ele foi lá, e tinha vários homens valorosos, que eram os irmãos de Davi, e ele ficou encantado com aquele tamanho, né, com aquela força. Mas o Senhor falou, não é nenhum desses aqui. Eu quero Davi. Eu quero aquele que está lá atrás da maiada. Então, o Senhor falou para Samuel, olha, não atentes, não preste atenção demais na aparência, nem para a grandeza, nem para a estatura. Porque o Senhor não vê como vê o homem, mas ele vê o que está diante mais do que está diante dos olhos. O Senhor vê o profundo, ele olha para o coração. Então, nós estamos vendo aqui várias características do olhar de Jesus, do ver, da percepção de Jesus, do olhar no interior e o exterior, e como que você faz para discernir. Você vai comer 1 quilo de sal juntos, né? E aí a gente vai ver que não tem como a gente negar a aparência, ela existe. Mas olha só, tem um conselho aqui que está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Abstende-vos, abster, ficar sem, né, de toda aparência do mal. Se você quer prestar atenção à aparência, muito bem, mas fuja, saia, corra de toda aparência do mal. Você pode até se enganar, mas é um bom conselho. Abstende-se de toda aparência do mal. Porque as coisas de Deus são e parecem ser. E as do diabo muitas vezes é rodeada de engano. Então, muitas vezes é preferível ficar longe. Mas então, o que eu quero dizer? No frigir das contas, estou aqui, né? Eu quero dizer que Jesus vê o profundo, vê o coração. E mais do que isso, ele vê o que você será. Ele não olha só para o jeito que você é hoje, porque quem de nós não tem problema, não tem erro, não tem falhas? Então Jesus olha para você hoje, mesmo que ele vê defeitos, que ele veja uma aparência que não está assim muito legal, mas é tremendo que ele vai olhar para o seu futuro, ele vai confiar em você, ele vai crer em você. Mas por que você está falando isso? Porque foi o jeito que Jesus fez. Olha só o que está escrito em João, capítulo 1, verso 42. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então Jesus olhou para Simão, viu todas as fragilidades dele. Eu creio que viu inclusive que ele iria negá-lo. Mas o que Jesus fez? Ele falou assim: tu és o Simão de hoje, mas tu serás o Pedro, aquele que vai edificar a minha igreja. Então, é extraordinário
Jesus olhar para a gente com esse olhar de futuro, de potencial, do que nós verdadeiramente somos no coração. Ele crê em você. Mesmo que ninguém mais acredite em você, Jesus acredita em você. Olha, comecei falando de aparência e agora do profundo do coração. Por quê? Porque a aparência não tem substância, ela vai murchar, ela vai acabar, ela vai modificar. E nós podemos ver mais e melhor do que olhando para a aparência. É olhar para Jesus. Porque com o olhar com que Ele nos olha, nós nos veremos a nós mesmos. É algo extraordinário, é um milagre. Então, a gente pode ver como Jesus vê. Assim, a gente vai estar nos aproximando mais dele. Ele nos vê como somos, com tudo que somos, com qualquer falha. Mas ele olha para o futuro. Ele olha para o que você se tornará a ser. E assim como ele falou para Pedro, ele vai falar para você. Olha, você é, diga o seu nome, mas você será um novo nome. É aquele nome que está escrito na pedrinha branca, que Jesus, só Jesus sabe, e quem recebeu o nome, é o novo nome, é o nome do Filho de Deus. E é por esse nome que você será conhecido. Então, assim, é algo extraordinário. Então, o que eu quero ver com você? Vamos voltar agora, finalmente, à figueira. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela estava cheia de folhas. Ela não tinha um figo, um fruto sequer. Então não era tempo, ela não estava preparada. Ela se encheu de folha, ela teve uma aparência exuberante. Mas quando Jesus foi buscar fruto, não havia fruto. Então Jesus declarou com a boca palavra de poder sobre aquela figueira. Ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. Jesus disse isso para a figueira, porque ela se enfeitou toda, se encheu toda de folhas. Não foi algo repentino, né? Gasta tempo, né, para uma figueira florescer. Então, assim, a gente pode fazer uma analogia. Não foi algo impensado dela se revestir de aparência, não. Foi algo planejado, pensado, gastou tempo. Então, Jesus está te vendo. Ele vê você no futuro que você virá a ser, mas ele também olha qual é o seu olhar. Se você está se importando muito mais com as folhas do que com os frutos, por uma palavra dele, você pode secar. Mas ele não quer que isso aconteça. Ele quer que você continue a buscá-lo, que você aponte para ele, que você veja a ele e que você creia, né? Como Pedro creu, e Pedro mudou a história dele. Olha, não só isso aí foi no começo. O Senhor viu Pedro o que ele seria. Mesmo Pedro tendo negado a Jesus, ele se arrependeu, ele mudou, ele se transformou. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, que a gente se transforme, que a gente passe de folhas, folhas, folhas e passamos a ter fruto, aquele que de fato importa. É claro que é bonito ver uma folhagem verde, é muito lindo, mas se é árvore frutífera, tem que ter fruto. E como nós somos árvores frutíferas, nós devemos frutificar. Então, hoje, né, a mensagem será mais curta, porque ela é tão forte, tão determinada, que, né, ela foi direto ao ponto. Então, nós vimos que Jesus nos vê profundamente e ele confia em nós. Ele, que é o Deus Todo-Poderoso, confia em nós, mas ainda nós devemos confiar em nós mesmos. Vamos crer que com força, a força dele, a força do Espírito Santo, nós chegaremos mais perto dele. Porque ele ama mais, ele tem mais misericórdia, ele perdoa mais.
E nós devemos conhecê-lo. Conhecê-lo como? Acreditando nele, na obra dele, através da intimidade com ele, a intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é que vem fazer morada em nós quando Jesus morreu, ressuscitou. Então, esta é a mensagem de hoje que eu quero deixar profundamente. Olha, não queiramos ouvir a palavra de Jesus para sermos secos, mas aquela que ele falou para Pedro: tu és, mas tu serás. Então, ainda há tempo, voltemos-nos para o Senhor e vamos tratar de produzir conteúdo, produzir frutos dignos da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da dedicação que ele tem, da morte que ele morreu, morte de cruz, e morreu por nós. Vamos frutificar como Jesus espera que nós frutifiquemos, e que jamais a gente possa ser como aquela figueira, só cheia de folhas, sem fruto. Então nós vamos olhar mais os fatos, mais o profundo e não a aparência. Vou me preocupar mais com o conteúdo. Eu sei que Jesus está me vendo e é Ele que sabe tudo de mim. É Ele que sabe o que está no meu profundo. E se é para deixar a aparência, vamos deixar toda a aparência do mal. No nome santo de Jesus, tenhamos todos uma boa semana na luz e na graça do Senhor. E eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, abençoe cada um que me ouve nesta hora, Pai. Ó Deus, toca profundamente o coração dessa pessoa, Senhor, para que ela tenha consciência, Pai, do que é aparência e do que é o profundo de um coração firme voltado para o Senhor, de um coração que quer, que mesmo errando, ele se arrepende e volta-se para Ti, Pai. Acolhe e receba cada um, Pai, que quer estar junto a Ti, Pai, no nome santo de Jesus. E tenhamos toda uma ótima semana na luz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, nós queremos estar juntos e agarrados com Jesus. E mais uma vez eu peço, divulgue essa palavra, compartilhe. Quem sabe pode ser importante para alguém ouvir nesta hora essas palavras. No nome santo de Jesus, amém. Se tu uma bênção, seja tua família abençoada. No nome santo de Jesus, amém. Muito obrigada, você que chegou até aqui, né?